Boa noite, irmãos, graça e paz. Chuvinha quase que não deixou a gente vir para a igreja. Mas é bom, né? Eu gosto de chuva, principalmente para dormir. É bom, não é? É bom demais, né, gente? Aquele barulhinho caindo no telhado assim, é bom demais. Queridos, vamos para a palavra. Primeiramente, agradeço a todos que vieram, né? Somente o pastor Hermes não veio. E não veio porque o nenenzinho dele está novo, né? Ele achou melhor ficar com a esposa. Eu acho que ele está certo. É isso mesmo, né? O irmão Edivair, a irmã Elisângela, eles estão morando em Quirinópolis. Eu até conversei com a Pabline, que ela é dentista, conversei com ela essa semana e eu fiquei sabendo que o Pablo, que é o filho homem do irmão Edivair, da irmã Elisângela, que ele está internado, eu acho, né? Com dengue, plaqueta baixa. Ô, gente, dengue é uma doença tropical, parece boba, né? Mas não é não. Dengue é uma doença perigosa. E nós vamos orar pelo Pablo. A irmã Edivair hoje conversou com a minha esposa, chorou muito, e eu fiquei muito penalizado, porque eu não sabia. Eu estou sabendo que eles querem voltar, inclusive vão voltar para Rio Verde, Edivair conseguiu transferência na corregedoria, mas eu não sabia que o Pablo estava nessa situação, né? E eu vou pedir você para ficar de pé, nós vamos orar, né, por essa família e por todos que estão com dengue. Tem mais alguém com parente com dengue aqui, irmãos? Que parece que está tendo aí uma epidemia, né? Então, vamos colocar essas pessoas diante do altar de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que agora eu peço, pela vida do Pablo, do irmão Pablo, e de todos aqueles que estão doentes com dengue ou internados. Senhor, estende a mão de cura. Coloca ali, Senhor, o bálsamo de cura. Senhor, restaura, Senhor, as plaquetas da corrente sanguínea do Pablo e de todos que estiverem aqui representados por familiares. Senhor, não permita complicação hepática. Senhor, meu Pai, guarda com a Tua mão de poder, protege os Teus filhos, ilumina e santifica. Pai de amor, em nome de Jesus, eu peço pela cura, hoje e sempre. Também nos abençoe na palavra que será ministrada e que o Senhor possa dar a cada um o entendimento e o crescimento, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia lá no Salmo 67, tá? Salmo 67. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e 2. O nosso tema é missões. Desde quando nós instituímos o PES, Programa de Envio Semestral? Por quê? Porque esses pastores, eles estão sendo reenviados hoje. A oferta que cada um de nós vamos dar, vai dar garantia para que eles continuem mais meio ano trabalhando no campo, tá? Porque o PEN, ele não é suficiente para manter esse pessoal no campo. Nós precisamos de uma ajuda complementar. E a ajuda complementar, ela vai vir desse cartão de fidelidade. Eu já fiz o meu, já entreguei para a missionária Neide, né, e muita gente já fez. Por quê? Isso aqui é compromisso nosso.
Nós não podemos agir como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. E me dói o coração quando eu vejo pessoas que agem de forma bem, sabe, como se nada, não tivesse nada a ver com missões. Tem pessoas, gente, que inclusive falta o culto de missões porque não gosta de missões. Mas como que não gosta? Se nós vivemos e existimos por causa de missões. Se Jesus não manda os discípulos pregarem o evangelho a todo mundo, a toda criatura, hoje nós não estaríamos aqui, ué. Se os americanos não saíssem dos Estados Unidos e viessem aqui, no Brasil colônia, pregar o evangelho, hoje nós não estaríamos aqui. Nós devemos aos americanos, o evangelho pregado aqui. E os americanos devem aos europeus. E os europeus devem aos orientais do Oriente Médio, que saíram ali da Turquia, que saíram ali da Ásia Menor, que entraram pela Macedônia, Europa dentro, e pregaram o evangelho. Então tudo começou lá em Jerusalém, foi para Antioquia, de Antioquia espalhou para o mundo. Ora, gente, nós somos frutos do evangelismo e do discipulado. Então, ignorar isso aqui é no mínimo perigoso, porque como é que eu sou um médico e eu não passo receita e eu não me preocupo em curar os doentes? Como é que eu sou um policial e eu não garanto a segurança pública? Como é que eu sou um professor e eu me furto a obrigação de ensinar? Como é que eu sou um pastor e eu fujo das ovelhas? Como é que eu sou um cristão e eu não invisto em missões? Então, não faz sentido. Existem questões que são sine qua non. Tem que fazer, não tem como, tá? Então, só para guisa de conhecimento, eu já fiz a minha oferta. E todo ano eu procuro aumentar um pouquinho. Por quê? Porque a mão de Deus vai abençoando cada vez mais, tá bom? O Senhor seja contigo e fale ao teu coração, tá? Espante esse espírito de indiferença e de avareza. Vamos lá. Salmo 67, apenas o versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui na Almeida Revista e Corrigida. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nós já oramos. Eu vou falar sobre o evangelho alcança o mundo, O alcance do mundo. Você está vendo um texto missionário aqui, sim ou não? Quando ainda nem tinha Novo Testamento. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Então, os teóricos, os estudiosos acreditam que possa ser Davi, mas não há nada conclusivo. Há quem diga que possa ser um sacerdote levita qualquer. Há quem diga que possa ser um levita, nem ser sacerdote, que tenha escrito esse salmo. Quando ele foi escrito? É outra dúvida. Há quem diga que esse salmo foi escrito no tempo de Davi, então é 1000 anos antes de Cristo. E há quem diga que esse salmo foi escrito pós-exílio, que é 500 antes de Cristo. Então nós não sabemos exatamente quem escreveu, mas nós sabemos uma coisa: ele é missionário, ele é um salmo missional. Outra questão: esse salmo é um cântico ou uma oração? Aí você fala assim: não, está escrito aqui na cadeia temática, salmo e cântico para cantor mor sobre Neginote. Tudo bem, então ele é um cântico, mas ele é uma oração. Ele tem duplo sentido, esse salmo, ele tem dupla função. Ele tanto é um cântico como uma oração.
Lá na antiguidade, muitas orações viravam música. E esse aqui é o caso. Se você olhar aqui a forma como o salmista se apresenta, ele fala assim, ó: Deus tenha misericórdia de nós. É uma oração pública. Isso aqui não é uma oração secreta. Ela é uma oração congregacional. Deus tenha misericórdia de nós. Ele está orando em público. E nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Quantos pedidos nós temos aqui? Isso aqui é a análise do texto, gente. Isso aqui eu estou analisando o texto. Quantos pedidos nós temos nesta oração? 3. Primeiro, o salmista pede misericórdia. Segundo, o salmista pede bênção. Terceiro, o salmista pede favor. Resplandece o teu rosto sobre nós. Está pedindo um favor de Deus. Age com bondade a nosso respeito. Está pedindo um favor de Deus. Então, tá aí, gente. Para quem fala assim, eu não sei orar. Pronto, está aqui um salmo didático que vai te ensinar a orar. Você já aprendeu como começar uma oração. Pastor, a gente pode começar uma oração pedindo? Pode. Não tem uma regra definida. Agora, se você quer aprender a forma didática melhor para se apresentar diante do Senhor, eu até daria uma remanejada nesse salmo. Mas eu posso aceitar isso aqui como modelo, tá? Deus tenha misericórdia de nós. Numa outra versão, na versão mais nova, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Numa outra versão mais nova ainda, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Numa versão ainda mais nova, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa, e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Então, uma coisa é certa, gente, nós temos 3 pedidos aqui. Agora, quando você ora a Deus e você pede para quê? Porque o pedido ele tem que ter um elemento norteador. O pedido ele tem que ter um eixo direcional. Então, você pede para quê? Se você pede para o teu bel prazer, para o deleite pessoal, pode ser que você não receba a resposta. Porque a Bíblia diz que nós pedimos mal. A gente pede mal. A gente pede por prazer, nós pedimos muitas vezes para o deleite. Agora, você quer tocar no coração de Deus de verdade? Peça sempre com um propósito onde Deus seja agraciado, onde você se agrade do Senhor. E a própria Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, agrada a Deus. Agrada a Deus. E quando você pede com uma finalidade que glorifique ao Senhor, a tua petição, ela é turbinada. Pastor, eu quero multiplicar minha oração por 1000. Pede de forma que o nome de Deus seja glorificado. Agora eu vou te mostrar a oração diferente agora. Quer ver? Preste atenção. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Ponto. Para que se conheça na terra o teu caminho. Opa, mudou. Turbinou a oração. Tudo que eu quero do Senhor é para engrandecer o teu nome. Ei, meu irmão, isso aqui muda demais. Para que você está fazendo teologia? Mas muita gente está fazendo para quê? Para o bel conhecimento. Não, eu estou fazendo porque eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Olha que você começa e não termina.
Agora começa dizendo: eu quero conhecer a palavra de Deus para glorificar o nome do Senhor. Irmão, muda tudo. Muda tudo. O próprio Deus vai meter a mão no bolso e vai capitalizar, lastrear a teu chamado e vai te dar condições de concluir esse curso. Vai aparecer dinheiro não sei da onde. E esse é o grande X da questão. Nós não sabemos ganhar. Irmãos, tem gente que nem para ganhar serve. Quantas vezes você quer abençoar uma pessoa e ela não quer ganhar? Eu me lembro que eu, às vezes, pregava nas igrejas, no começo da minha fé, e lá vinha o diácono, né, após a pregação, lá vinha o diácono com o envelopinho. O pastor mandou te entregar isso aqui. Não, fala para ele que não, muito obrigado e tal. Nem ganhar sabe, irmão. Quando foi um dia, um pastor, bem mais experiente que eu, pastor Eloir, falou assim: Antônio, vem cá. Ele viu eu fazendo isso. Falou: faz isso não, cara. Falei: o quê? Ele falou: rapaz, o diácono veio trazer a oferta, você mandou levar para trás. Eu falei: não, mas eu não estou precisando. Você não está entendendo, rapaz. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Você recebeu a oferta, na verdade o beneficiado não é você, é quem te abençoou. E aí rapaz, aquele negócio fez sentido. Eu falei: tá certo. Isso é orgulho, muitas vezes é orgulho seu não querer receber a oferta. Eu não preciso. Você não precisa, devolve no gasofilácio. Mas eu duvido se você botar a mão naquela oferta, se você devolve. Entendeu? O grande problema, irmãos, é que tem gente que nem ganhar sabe. Então, às vezes, a gente tem que ser ensinado a ganhar. Aprende a ganhar. Pastor, eu quero aprender a ganhar com Deus. Está aqui, ó. O maior recurso metodológico é essa didática que o Salmo está nela. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho 3 pedidos para fazer. Eu acho que talvez Paulo não recebeu a oração quando ele pediu para Deus tirar o espinho na carne. Parece que ele pediu 3 vezes. E Deus disse: não, minha graça te basta. Porque muitas vezes a gente quer ficar livre de um problema só para não ser mais incomodado. Talvez se o Paulo tivesse orado assim: Senhor, me livra desse espinho na carne, porque eu vou multiplicar a minha vontade de evangelizar. Quem sabe ele tivesse recebido o que ele havia pedido. Mas ele próprio fala que Deus tinha colocado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse. O apóstolo Paulo era um homem orgulhoso. Irmão, não tinha como ser fariseu e não ser orgulhoso. Não tem como você ser uma pessoa que tem dinheiro e não ser orgulhoso. É muito difícil. É muito difícil lidar com quem tem dinheiro. Você não tem noção. É difícil, irmão. E muitos pastores não têm a coragem que eu tenho de falar o que eu falo. Lidar com quem tem dinheiro não é fácil, não. Primeiro, quem tem dinheiro não se submete a ninguém. Ele é senhor. Quem tem dinheiro, na maioria das vezes, é avarento. Quem tem dinheiro, na maioria das vezes, ele é escravo do dinheiro. É o dinheiro que manda nele, ele vive em função de dinheiro. Ele tem dificuldade de ajudar. Uma vez eu ouvi de um homem muito rico, e quem é rico, às vezes gosta de humilhar as pessoas. E ele estava com o vaqueiro dele na caminhonete, eles estavam passando por uma estrada vicinal, e lá ia um homem, ficou ruim, né? Ficou bem goiano, não ficou, irmãos? Desculpa aí, tá? Ia lá um homem com um pauzinho nas costas e carregando a traia dele, né? Aquele pauzinho carregando um negócio amarrado lá atrás. Boroquinha, né? Aí, quando ele ia passando com a caminhonete, o fazendeiro olhou para o vaqueiro e falou: olha aí o seu irmão, quer dizer,
O irmão do pobre é o pobre, né? Aí ele disse: olha aí o seu irmão. O vaqueiro olhou para ele e falou: o seu também. E esse fazendeiro me contou isso, dizendo que foi o maior tapa na cara que ele levou de Deus, porque naquela hora Deus exortou ele. Irmãos, o pobre é irmão do pobre, mas ele é irmão do rico também. Ou, a não ser que o Deus do pobre é um e o Deus do rico é outro. Mas até onde nós sabemos, o nosso Deus é um só. Então, nós temos que entender que nós precisamos potencializar a nossa oração. E hoje você vai sair daqui graduado. Pastor, agora eu entendi como que eu devo pedir para Deus. Então você vai aprender a ganhar. Nossa, o pastor Antônio me ensinou a ganhar através da palavra. Exatamente. Senhor, eu te peço misericórdia, eu te peço a bênção, e eu te peço um favor, mas não é para o meu bel prazer, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Não tem um texto mais missionário que esse, irmãos. Não tem um salmista mais missionário do que esse. Não tem um eixo temático mais bem definido do que esse. Olha, tudo que nós precisamos é potencializar os nossos pedidos diante do Senhor. Quando Ezequias estava desenganado, que o profeta foi lá falar para ele: coloca a tua casa em ordem, Deus vai te recolher. A Bíblia conta que ele virou a cara para a parede, ele estava deitado, o rei doente, moribundo. Ele virou a cara para a parede e ali a lágrima escorreu. Eu me vi naquilo ali, porque eu já passei por situações onde a lágrima escorre quente no nosso rosto. Você não faz barulho, você não balbucia, você não geme, mas você vê a lágrima correndo quente no rosto, numa tristeza de alma profunda, de dizer: por que isso está acontecendo comigo? E às vezes sozinho, porque o teu cônjuge está roncando, está babando ali do lado, mas você está sozinho e Deus naquela noite. É a solidão, é a noite escura da alma, e você não tem com quem falar, porque parece que ninguém vai te entender, e você derrama uma lágrima quente no rosto sem dar um soluço. Quem nunca passou por isso, irmãos? Quem nunca viveu solidão no meio da multidão? E ali Ezequias então derrama aquela lágrima quente e falou assim: Senhor, esses anos todos eu trabalhei a teu favor. Senhor, eu tirei os altos, eu aboli a idolatria de Israel. Ali ele potencializa a oração dele. Nós temos que saber o que falar para Deus. O grande problema de muitas pessoas não receberem bênçãos é porque elas não sabem o que falar. Elas não sabem argumentar. E uma das coisas que nós vemos o tempo todo Deus fazendo é puxando a língua das pessoas. O que queres que eu te faça? Ele está o tempo todo perguntando para você: o que você quer que eu faça, irmão Carlos? Você está aí, irmão Carlos, passando por luta, mas o que você quer, afinal de contas? Porque tem gente que não sabe o que quer. Lamentavelmente não sabe o que quer. Eu me lembro que eu visitei uma mulher há uns anos atrás. Essa pessoa não ficou aqui, mas ela passou por aqui. E eu cheguei na casa dela, no apartamento dela, fui orar com ela. E eu a vi muito revoltada, assim, sabe? Aquela pessoa amarga, com as palavras ofensivas até contra Deus. E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? E eu falei: qual que é o teu problema mesmo, irmã? É porque o meu marido me abandonou. Eu falei: tá, o que precisa acontecer para a senhora ser feliz? Aí eu preciso que ele volte. Eu falei: é isso que a senhora precisa mesmo? Ela falou: é. Então pega na minha mão. Se ele voltar, a senhora fica feliz? Fico. Aí ela mudou o semblante. Fico feliz. Falei: então tá bom, a partir de hoje
eu vou entrar numa oração toda madrugada para o seu marido voltar. A senhora acredita em mim? Acredito. A senhora confia que eu vou fazer isso? Confio. Então vamos orar. A partir de hoje eu vou orar. E nós vamos ver, porque Deus quer te ver feliz. E você quer ser feliz, você está turbinando a sua oração. Porque ser feliz é o que Deus quer, que nós sejamos. E eu comecei uma campanha. Passado 15 dias, eu liguei para ela. Falei, irmã, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem e tal. E o fulano? Ele me procurou, mas eu não quero ele. Desse jeito, irmãos. Ele procurou ela esnobou. Ela pisou nele. Eu não quis ele. Naquela hora eu me senti um palhaço. Eu falei, eu sou um palhaço. Porque eu estou servindo de bobo da corte para as pessoas. Essa mulher, eu chego na casa dela, ela está revoltada no último grau. Eu faço uma campanha de 15 dias para ela, orando para ela toda noite, toda madrugada. Entrei na brecha, paguei o preço, o cara resolveu voltar. Quando ele falou de voltar, ela pisou na garganta dele. Sabe o que eu percebi? Tem gente que tem que sofrer, irmãos. É didático o sofrimento, tem que sofrer. Falei, nunca mais eu oro para essa pessoa. Outra vez, eu estava, a mesma pessoa, sentindo falta dela na igreja, e fiquei sabendo que ela estava passando por dificuldades. Ela tinha dado uma afastada da igreja, e eu falei, não, vou atrás, o papel do pastor é ir atrás. Ligava, ela não atendia. Ligava, tudo bem, se ligar uma vez a pessoa não atender, pode ser que esteja culpado. Você ligou 2 vezes, a pessoa não atendeu, você ainda... Você ligou 3 vezes, a pessoa não atendeu, aí, meu irmão, liga o desconfiômetro. E na 3ª vez que eu liguei, ela atendeu, e ela estava num salão de beleza, eu escutando o pessoal falar, não, essa mecha aí, não sei o quê, e ela colocou para mim ouvir a fala de todo mundo, e ela não quis me atender. Eu falei, de novo, eu sou o bobo da corte, eu sou um bobo. A partir desse dia, nunca mais eu me preocupei com ela. Sabe por quê? Tem gente que precisa sofrer. Lamentavelmente, tem que sofrer. Agora, esse homem está pedindo aqui, e eu acredito que ele não precisa sofrer, porque ele tem um objetivo na vida. E qual que é o objetivo da vida? É glorificar o nome do Senhor. Quem tem o objetivo de glorificar o nome do Senhor não precisa sofrer. Quem tem o objetivo de glorificar o nome do Senhor, irmão, pode contar certo que Deus vem no socorro. Irmão Paulo Henrique está orando por mineiros há quanto tempo, irmão? 2 anos, eu fiquei sabendo que ele está orando há pouco tempo. Ele já está buscando de Deus condições de ser um João Wesley lá em Mineiros. Para quê? Para todo mundo procurar ele é o Papa? Não, porque ele quer glorificar o nome de Deus. Quantas vezes eu oro para as pessoas, eu falo, se você for abençoada, nem precisa citar meu nome. Fala apenas que Deus ouviu sua oração. Verdade, irmãos. Verdade. Eu acho que o duro é quando você tem a síndrome do super-homem. Primeiro, você achar que você consegue resolver todos os problemas. Achar que os irmãos não têm outra solução. Tem. E eu sou, graças a Deus, tranquilo. Nós estava contando esses dias aqui, 9 pastores aqui dentro. Não tem ciúme, não tenho ciúme de nenhum. O pastor Gessé orou não sei com quem. Amém. Tem pastor, irmãos, que primeiro, não consegue trabalhar com pares. Segundo, tem pastor que não aceita os seus pastores visitar ninguém sem autorização dele. Tem pastor que persegue o colega. Quando fica sabendo que o colega recebe uma oferta, ele vai em cima do ofertante e fala, você tem que dar oferta, é para mim, eu que sou pastor presidente. Irmãos, a melhor coisa do mundo é quando a gente aprende que Deus está no controle de tudo. É quando a gente perde o medo
de levantar pessoas como líderes. Lá em Anápolis tinha um pastor, e ele chegou para mim um dia e falou assim: nossa, mas quantos pastores você tem lá na sua igreja? Eu me lembro na época, se era 3, se era 4. Você não tem medo, não? Falei, medo de quê? Ele falou, não, que você fica dando autoridade para esse povo se levanta contra você. Então, olha a mentalidade das pessoas, a insegurança. Por que a pessoa é insegura? Porque ela não faz o dever de casa. Porque eu já tive pastor que quando eu pregava, ele me punia, me deixava um ano sem pregar de novo. Por quê? Porque eu pregava, terminava a pregação, os irmãos iam lá me abraçar, irmão Antônio, que pregação abençoada, e ele do lado escutando. Eu falei, ai meu Deus, é mais um ano sem pregar. E era mais um ano sem pregar. Então, queridos, nós precisamos ter a consciência de que se nós somos bons em alguma coisa, é para a honra e glória do Senhor. Se nós somos formados em alguma coisa, é para a honra e glória do Senhor. Se nós prosperamos, é para a honra e glória do Senhor. Se você é um bem-sucedido na tua profissão, se você tem patrimônio, se você tem um salário invejável, é para a honra e glória do Senhor. Ah, pastor, eu nunca vou fazer teologia. Abençoa alguém que está fazendo e que não tem condições de pagar. Nós temos muitas pessoas na igreja que estão fazendo teologia e não tem condições de pagar. E eu me lembro de um dos pastores que estão aqui, não vou dizer o nome, e ele não estava tendo condições de pagar. A minha esposa comentou com a irmã da igreja que tinha muitas condições e continua tendo. Falou, o irmão fulano de tal está fazendo CETEBAN, não está tendo condições de pagar. Ela falou, não tinha, porque a partir de hoje sou eu que vou pagar para ele. E hoje é uma bênção entre nós. É uma bênção entre nós. Sabe? Então, queridos, nós temos que investir em pessoas. Para de investir em coisas. Investe mais em pessoas. Tem pessoas que não sabem onde põe dinheiro. E às vezes isso me dói. Porque enquanto ele não sabe onde põe dinheiro, eu não sei onde achar dinheiro. E aí a pessoa, irmão, não dá um copo d'água para ninguém. Vai passar por essa vida e a única coisa que vai dizer dele é: ele tinha tantas casas, tantas fazendas, tantos apartamentos, mas nunca glorificou o nome do Senhor. Avarento. Avarento. Agora, faz um voto com Deus hoje: Senhor, me prospera. E eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou investir em missionários, eu vou investir em alunos de teologia, eu vou investir em construção da igreja. Às vezes eu falo para a Roseni, se eu fosse rico eu estava pobre. Porque a coisa que eu mais gosto é investir na obra do Senhor. Não invisto mais porque não dá. E você não tem que acabar o que você tem para poder investir na obra. Mas se você pode investir, não pense duas vezes. Eu comecei a investir em missões, tem quantos anos que o PES existe? Eu não sei. Lembra, Neide? Tem uns 9 anos. Tem 9 anos que eu sou fiel ao PES. Eu sou fiel ao PES 9 anos. E me arrependo porque nós não começamos antes. Porque eu não posso ir lá para Uruana e pregar, mas tem quem vai e prega. Eu não posso ir lá para Mineiros e pregar, mas tem quem vai e prega. Maurilândia, pastor Célio começou o trabalho em Maurilândia e o pastor Pedro assumiu o trabalho. Irmão, você não tem noção o quanto aquele trabalho está abençoado. Não é? O irmão Paulo Henrique, seminarista, foi lá para Mineiros lá e já está reunindo quantas pessoas lá, irmão Paulo? 30 pessoas. 2 reuniões até agora, 30 pessoas. Se cada um for um multiplicador, você vai chegar no final do ano com 90. Antes do final do ano, nós vamos ter que alugar alguma coisa para vocês começarem uma igreja propriamente dita. Você está vendo, gente? Onde há glorificação do nome de Deus, há potencialização de resultados.
Tá? Então, a partir de hoje, peça a misericórdia de Deus. A partir de hoje, pede para que Deus te abençoe. A partir de hoje, pede para que o Senhor traga o seu favor sobre a sua vida, que Ele haja com bondade com você, mas diga: Senhor, eu quero que tudo isso aconteça para que eu possa testemunhar do teu amor, para que eu possa glorificar o nome do Senhor. Sabe, eu às vezes fico, não é que a gente quer julgar, mas nós somos humanos, né? E às vezes eu fico olhando pessoas que entra ano e sai ano, a pessoa não consegue fazer uma oferta para missões. Entra ano e sai ano, a pessoa não consegue colocar um tijolo para a construção de uma igreja. Hoje eu recebi as fotos que o pastor Pedro mandou lá da igreja Celeiro de Deus, que é lá perto da Tecnoshow. Irmãos, cobriu ali, já pode até funcionar, Pedro, porque nós vamos fazer o contrapiso. Se nós dermos conta de cobrir, já pode começar ali um trabalho, já pode começar. Eu já vi igreja começar debaixo de pé de goiaba. Quem nunca viu uma igreja começar numa varanda aberta, que o vento corta de um lado para o outro? Se nós cobrirmos ali, irmão, nós já ganhamos o vidro. A Delta vai dar o vidro. Agora ganhamos a parte elétrica. O irmão Eric, não está, o irmão Eric já deu como é que fala? Mão de obra do elétrico. Irmãos, o povo está ligado, Jesus está voltando. O pouquinho que nós fizermos vai colocar azeite na nossa lâmpada. Você acha que coloca azeite na lâmpada é como? Não é no WhatsApp, não é no Facebook, não. A gente vai encher a nossa lâmpada de azeite, é ajudando a obra. Porque nós não vamos levar nada, caixão não tem gaveta, não tem ar-condicionado. Você não vai levar nada, irmão. A roupa que você veste, ela vai apodrecer lá em cima do cadáver. Há uns 3, 4 anos atrás, eles exumaram o corpo de Dom Pedro I. E exumaram o corpo da imperatriz Leopoldina, que era a mulher dele, a primeira mulher dele. E eu fiquei olhando as imagens daquela urna funerária, meia conservada, apesar de que já tem 200 anos, né? Ele morreu em 1835 aproximadamente. E eu olhando os restos mortais, os brasões no peito dele, porque ele foi condecorado pelo exército. Não só o exército brasileiro, como o exército português. Ele era Dom Pedro I no Brasil, mas em Portugal ele era Dom Pedro III. E condecorado com aquelas medalhas, tudo. O corpo dele, só os ossos, o pano da roupa que ele foi enterrado já tinha sido diluído, ficou só os brasões. A imperatriz Leopoldina, com um terço colocado nas mãos, os ossos se desconjuntou dos nervos, e ali você via todos os ossinhos dos dedos, das mãos, dos pés, depositado dentro da urna. E eu pensei: meu Deus, um homem tão importante, o que virou? Virou um amontoado de ossos. E esses ossos ainda existem porque estava dentro de uma cripta, dentro de uma urna muito bem fechada, muito bem lacrada. Porque se estivesse exposto ao tempo, à terra, já teria sido consumido. Então, irmãos, nós não vamos levar nada. E às vezes a gente vê pessoas amontoando tesouro, e aí Jesus fala: tolo, ainda esta noite pedirão a tua alma. Nós não vamos levar nada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde de coração, que o Senhor coloque no seu coração o desejo de abençoar a obra. Sabe, deu para ajudar, ajuda, irmão. Deu para ajudar, ajuda. Fica só salvo, sentado, satisfeito, não. Sabe, vamos ajudar a obra. Ajuda a construir, que você não vai se arrepender. A gente não trabalha muito essa questão de corpo espiritual.
Dentro do espiritismo e dentro do catolicismo trabalha-se muito a questão da aura, auréola, aura, que nós somos emissores de luz. O nosso corpo espiritual, ele é um emissor de luz. O próprio Jesus fala: vós sois luz do mundo, não só pelo fato de sermos cristãos, mas à medida que você começa a produzir no reino de Deus, Deus vai acrescentando luz na sua vida, que passa para a tua espiritualidade. Que Deus abençoe, que você abençoe a obra para que mais luz o Senhor acrescente na tua aura espiritual. Uma linguagem bem espírita para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Deus te guarde, Deus te livre do mal. Eu quero orar com você nesse momento. E vou te dar a oportunidade, quero pedir aqui o Ministério de Louvor. Vai lá, irmão. Procura melhorar a tua performance da última oferta que você fez para a oferta desse ano. Tá bom? Não te mostre alheio. Não faça de conta que você não está entendendo. Se não der para ofertar hoje, tudo bem. Domingo, pastor Elcimar está aí, você vai saber o tanto que ele é um homem abençoado. E que ele também possa falar ao teu coração. Eu acho que é imoral se eu dissesse para você: oferta R$1.000. Aí seria imoral. Mas quando eu digo para você: oferta o que você puder, eu estou sendo o mais honesto possível. Eu já ouvi de pessoas dizerem: a igreja pede demais. A igreja pede porque a igreja não é ofertante e dizimista como deveria ser, irmão. Se todo mundo fosse dizimista, a gente nem precisava pedir. E a igreja pede porque a própria Bíblia nos autoriza a pedir. Não é? Oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta de coração. É uma oferta de amor. É uma oferta que Deus fala no teu coração. Pastor, eu posso ofertar R$10 por mês. Pronto, está aí. Se você ofertar R$10 por mês em 6 meses, Deus vai te abençoar, que da próxima vez você vai querer ofertar mais, porque Ele te abençoou. Mas você não joga semente. No nosso bolso a gente não tem cobra, a gente tem dinheiro. Pode enfiar a mão no bolso, irmão. O bolso não morde, tá? Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Enquanto nós cantarmos essa música, você vai sair do seu lugar, vai até as meninas ali e pode fazer a sua oferta, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.